Caríssimos, vamos trabalhar agora o título 3 dos crimes contra o serviço militar e dever militar, só que agora no capítulo 3, que vai falar do abandono de posto e dos outros crimes em serviço. Primeiro, o artigo 195, que trata do abandono de posto, efetivamente. E o abandono de posto está caracterizado por ser um crime de perigo. O que é isso? Quer dizer que o militar ele vai desamparar aquele local, aquele posto, aquele serviço que tinha sido designado a ele para cumprir. Ok? Existe uma diferença terminológica do sentido de posto e lugar de serviço por causa da restrição. Então, o posto é um lugar menos abrangente, né? Por exemplo, uma guarita de um quartel, e o lugar de serviço é um local mais abrangente, mais amplo, por exemplo, um bairro onde o militar deveria estar, ok? E a questão do serviço é uma tarefa que foi atribuída por militar, então não está ligado a local especificamente, mas uma tarefa que o militar teria que desenvolvê-la no total, no completo, e ele abandona aquela tarefa pela metade. O abandonar, então, está no sentido de quê? De desamparar, de renunciar. Ou seja, sem ordem, sem determinação, sem motivo justo, o militar abandona aquele local de serviço, aquele posto ou aquele serviço específico. Por que é um crime de perigo? Porque é um crime que trata da probabilidade do dano. Então, se o militar deixou aquele local de serviço, né, a gente vai pensar assim, esse tempo foi suficiente, que o militar abandonou, foi suficiente para que algum fato ocorresse ali, para que algum dano fosse praticado. Por exemplo, o militar abandonou a sentinela do quartel. 5 minutos, foi pagar uma conta. Será que aqueles 5 minutos poderia ter gerado uma invasão ao aquartelamento? Poderia. Então, o tempo foi relevante e na conduta daquele militar existiu sim uma possibilidade de ocorrer o dano. Então não é necessário que tenha ocorrido efetivamente o dano. Só a possibilidade de ter ocorrido o dano já gera o crime e já existe a consumação do fato. Perfeito? Bom, eu tenho que compreender que quando eu observo a dinâmica do crime, o legislador quis criminalizar a conduta daquele que abandona, que renuncia os serviços operacionais, o serviço fim da nossa instituição, a prestação de serviço, a ostensividade, a vigilância. Então, quando o militar deixa o local onde ele está num serviço administrativo, a seção onde ele presta serviço, ele não cai nessa situação, porque este abandono tem que ser o abandono relacionado à atividade fim. É o abandono do posto, é o abandono do serviço efetivamente operacional. Agora, quando eu abandono o serviço administrativo, eu posso incorrer em outro crime, mas não no abandono de posto, lugar de serviço ou serviço. Ok? Vamos lá. Bom, o 196, ele trata do descumprimento de missão. Vejam bem, agora a terminologia não é serviço, é missão, tá? Então, é um crime omissivo porque está no sentido de deixar o militar de desempenhar. Então, é um crime omissivo, né? O militar recebe uma missão, não recusa o cumprimento da missão, mas não cumpre, não executa aquilo que lhe foi designado, tá certo? E fala a questão de descumprir a missão. Missão é algo muito mais específico do que o serviço. Então, o serviço eu tenho uma característica mais genérica e uma missão é algo mais específico. É uma atribuição que é dada ao militar para que ele cumpra, mas mais intuito personae. Por exemplo, o militar é incumbido de representar o superior em um determinado evento. Então, é aquele militar determinado que foi escolhido para essa tarefa bem específica. Então, é diferente do crime, por exemplo, de abandonar o serviço, do 195, tá certo?
Então, o não desempenho também, eu tenho que compreender que é um crime omissivo, que é não desempenhar. Então, o militar não recusou, não bateu de frente com aquela ordem. Ele recebe a missão, mas não cumpre a missão. Tá certo? Vejam bem, tem uma diferença muito grande de não cumprir a missão e cumprir a missão de forma inadequada. Tá? Então, se um militar recebeu uma missão, cumpriu a missão, mas o superior não gostou do resultado do cumprimento da missão, isso não é descumprimento da missão, porque apesar de não ter saído a contento, a missão foi cumprida. Então o crime só existe quando eu efetivamente não cumpro a missão. Tá ok? Vamos lá. Existem a questão dos aumentos de pena quando o agente é oficial, né? Ou quando o agente exerce função de comando, tá certo? Então tem que lembrar disso. E uma situação que eu tenho que lembrar bastante, que nossas provas vem algumas questões nesse sentido, é a questão desse crime também comportar a modalidade culposa. Isso eu tenho que decorar, não tem jeito. Então, descumprimento da missão. Eu tenho descumprimento doloso, aquele que eu recebo, sei que eu tenho uma missão a cumprir e não cumpro dolosamente, eu me omito de cumprir, e aquela aonde eu ajo de forma culposa, ou seja, eu recebo uma missão e esqueço de cumprir aquela missão. Então, existe uma culpa aí. E o parágrafo 3º, ele vem exatamente nesse sentido. Outra coisa, como que se consuma esse crime? Esse crime se consuma com esgotamento de prazo. Se aquela missão tem um prazo a ser cumprido, né, até o prazo chegar, eu não posso falar que existe descumprimento da missão. Eu só posso falar em descumprimento da missão se aquele prazo já se esgotou, acabou o prazo e a missão não foi cumprida. Ok? Eu queria que vocês, então, conseguissem diferenciar dois crimes do descumprimento da missão. Primeiro, a questão do abandono de posto. No abandono de posto, eu tenho uma ação, eu tenho um serviço a ser executado, eu tenho um posto a ser patrulhado, eu tenho um lugar de serviço onde eu tenho que estar ostensivo. E eu abandono o posto. Olha só, abandono, ação, né? Eu deixo aquele local. O descumprimento da missão já é diferente. A conduta, ela é omissiva, existe uma omissão. Eu recebo uma tarefa específica e não a desempenho. Tá certo? Lá no abandono de posto, eu tenho um serviço, sentido genérico. No descumprimento da missão, eu tenho uma missão, no sentido específico. Tá ok? E a diferença de recusa de obediência e descumprimento da missão? Recusa de obediência, eu tenho uma conduta afrontosa. Eu recuso a obedecer. Fulano de tal, arma, equipa e entra de serviço. Não vou armar. Pronto. Recusa afrontosa. E no descumprimento da missão? Não. Conduta é omissiva. Eu recebo a missão, sei que eu tenho que desempenhar e não desempenho. Então não tem afronta à ordem direta. Tá? Na recusa de obediência, a ordem é sobre assunto ou atribuições do militar de serviço. É genérica. Tá? Está relacionado ao serviço. E lá no descumprimento da missão? É missão, algo específico, algo bem intuito persona, ou seja, voltado para aquele indivíduo especificamente. Bom, o artigo 201, omissão de socorro. Na omissão de socorro, Código Penal Militar, aí eu quero que vocês consigam compreender. O crime está voltado para a autoria do comandante. Então, para cair no artigo 201, o sujeito ativo tem que ser comandante. Professor, e se for outro que deixa de prestar o socorro a quem necessita? Se for outra pessoa fora do comandante, ele pode responder pela omissão de socorro, mas lá do Código Penal comum. Então, no 201, a figura é também omissiva, né? O comandante ele pode socorrer, verifica, tem certeza que alguém está efetivamente em situação de perigo e decide dolosamente não prestar o socorro, tá certo? Só que essa figura está voltada à autoria do comandante, olha lá, deixar o comandante de socorrer. Vamos lembrar disso.
O crime agora do 202, que trata de embriaguez em serviço. Vejam bem, gostaria que vocês fizessem algumas ressalvas. A primeira ressalva é o que é embriaguez. Embriaguez é uma intoxicação do organismo que vai levar aquele indivíduo que se intoxicou de não conseguir ter todas as capacidades psíquicas e mentais de forma correta. Então, ele tem aquela intoxicação acaba por não deixá-lo, por provocar alterações neurológicas que vão deixá-lo não tão apto assim a prestar um serviço de qualidade. Tá ok? Então, por isso que o indivíduo, quando ele está embriagado, e aí você tem várias formas de mensurar isso, né? Através do exame clínico, através do bafômetro, através do exame de sangue, tem várias formas de atestar a questão da embriaguez. É por isso que o camarada, quando ele está embriagado, né? E isso aí provocou realmente alterações neurológicas, ele tem andar cambaleante, perfeito? Ele não consegue articular muito bem as frases. Então é por isso que a embriaguez está ligada a essa alteração. Aí vocês vão falar assim, professor, e quando o militar ele está de serviço e ele faz uso de bebida alcoólica, isso quer dizer embriaguez em serviço? Não. Perfeito? Porque se o militar fez uso de bebida alcoólica, mas aquela bebida não foi capaz de gerar essas alterações neurológicas, eu não tenho estado de embriaguez. Eu posso ter o uso da substância, mas não estar embriagado. Isso pode ser transgressão disciplinar, mas não crime. O crime exige a embriaguez. Ok? Vejam bem, no Código Penal Militar eu tenho duas formas de enquadrar nesse crime. A primeira forma é quando o militar está de serviço, ele já iniciou o serviço e durante o serviço ele se embriaga. É a primeira forma, perfeito? A segunda forma é quando ele sabe que ele está de serviço, ele conhece a escala e ele se embriaga antes de prestar o serviço. Quando ele se apresenta para tirar esse serviço, ele está embriagado, perfeito? Então, também enquadra no artigo 202, embriaguez em serviço. Perfeito? Vamos lá. Artigo 203 é o dormir em serviço. Meus amigos, vamos lá. Primeira situação. Este crime, ele é alvo de grande polêmica, porque muitas pessoas, muitos estudiosos do direito vão falar que a questão de dormir é um fenômeno fisiológico, que muitas vezes a gente não tem controle sobre ele. Então, como eu poderia responder por um crime se eu não consigo controlar aquilo, se aquilo ali é mais forte que eu, né? Então, tem muita discussão se isso deveria realmente ser tratado como crime, tá? Mas o crime existe, ele está aí, e existem condenações da nossa justiça pelo crime de dormir em serviço. Então, ele existe e ele no estado de Minas Gerais, para a justiça militar, ele é tipificado e o militar que responde por ele tem as penas aplicadas de acordo com a legislação, ok? Então vamos lá. Apesar de existir controvérsias doutrinárias, jurisprudenciais, ele é tido por crime militar, perfeito? Então vamos lá, vamos estudar. Segunda situação. Dormir em serviço quer dizer que o militar ele tem que estar sem farda, na cama, com cobertor e etc? Não. Perfeito? Qualquer forma onde o militar apagou, que seja momentaneamente ou que seja mais duradouro, é dormir em serviço. Ah, só cochilei, é dormir em serviço. Agora eu tenho que conseguir diferenciar o que é crime e o que é transgressão. Perfeito? Primeira situação é a questão do dolo. Então, para eu cair no crime, e a diferença do crime e da transgressão está aí. Para eu cair no crime, eu tenho que ter o dolo, tem que ficar comprovado o dolo de dormir em serviço. E como que eu comprovo isso? Aí lá na justiça, o caso é analisado caso prático a caso prático. Quando o militar ele se coloca numa situação de dormir, por exemplo, o militar chegou lá no destacamento, ele deitou no sofá.
colocou uma cobertinha, óbvio que está caracterizado o dolo, ele está demonstrando que ele se colocou naquele cenário justamente para pagar mesmo, para dormir. Então, o crime, eu consigo comprovar ali o dolo. Agora, vamos colocar aquele militar, né, que está ali trabalhando, né, no destacamento de madrugada, com a luz acesa e etc., e ele acaba por encostar na mesa e dorme sentado, fardado, armado, equipado, com boina na cabeça, encostou na mesa e acabou por dormir. Aí existe a questão de repente, eu não consegui caracterizar o dolo dele de dormir. E aí vem a questão da culpa. E a culpa não gera o dormir em serviço, mas gera a transgressão disciplinar. Perfeito? Então está aí como que a justiça vem fazendo essa diferenciação do que é crime e do que é transgressão. Bom, outra situação que é importante a gente traçar é que o crime, ele diferencia as funções. Então, ele fala em quais funções que o oficial pode cair no crime de dormir em serviço e que a praça pode cair no crime de dormir em serviço. Como oficial, ele cita as funções de oficial de quarto ou de ronda, ou situação equivalente. Presta atenção nessa situação equivalente. E não sendo oficial, ou seja, sendo praça, ele cai no crime de dormir em serviço quando ele está no serviço de sentinela, vigia, plantão às máquinas ao leme, de ronda, ou, olha só, em qualquer serviço de natureza semelhante. Então, situação equivalente, natureza semelhante, que está falando aqui, é o quê? São aquelas situações relacionadas à vigilância ou aquelas questões relacionadas a atividades operacionais. Então, meus amigos, eu estou lá de serviço. O serviço é operacional? Posso cair no crime de dormir em serviço. Agora, serviço de natureza administrativa não está incluído no tipo penal. Perfeito? Não é uma natureza semelhante a tirar o serviço de sentinela, vigia, plantão. Perfeito? Então, serviço de natureza administrativa. O militar está lá na sessão, encostou na mesa, dormiu, não cai no crime, cai na transgressão. Vamos lembrar só disso. Beleza?